Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso curso de Lógica de Programação. Continuando o nosso assunto, vamos falar hoje de linguagem de programação. Então, resumindo a nossa aula, vou introduzir sobre linguagem de programação, falar um pouquinho das fases de compilação, das linguagens de baixo nível, de alto nível e dos ambientes de desenvolvimento. Bom, a verdadeira e única linguagem de computador é a linguagem de máquina, que é a linguagem binária, que para a maioria das pessoas essa linguagem é ininteligível, não consigo entender essa sequência de zeros e uns, mas o meu processador, o meu computador, ele entende perfeitamente. Então, se eu quisesse programar diretamente na linguagem da máquina, eu teria que utilizar esses zeros e uns. Obviamente que para facilitar o meu trabalho, nós temos um intermediário, alguém que faz essa intermediação, onde eu possa escrever na língua humana, e o software, o programa fazer essa compilação, ou seja, transformar ele para uma linguagem de máquina, certo? Então a gente precisa de um intermediário, entre nós e a máquina, de uma linguagem que vai facilitar esse processo para programar o computador, mas no final ela vai ser traduzida em zeros e uns. Então aqui eu coloquei um exemplo de um trechinho de um código de programação feito em linguagem C, certo? Muito bem, existem muitas linguagens de programação, certo? E essa linguagem de programação ela permite que você desenvolva os conjuntos de instruções que constituem o quê? O programa de computador. Então, o programa é o quê? Ele é simplesmente um conjunto de instruções. E aí existem linguagens de programação diferentes, cada um com o seu vocabulário, gramática, uso exclusivo, porém, a lógica de programação é a mesma para todas elas, Se você usar Java, Python, Haskell, PHP, Pascal, enfim, todos eles utilizam a mesma lógica de programação. Tá? Então vamos entender antes o que é compilar. Compilação é o ato, o processo de traduzir um programa feito em uma linguagem de alto nível. Então sempre que você vê linguagem de alto nível, quer dizer que é na língua humana, na nossa língua, para uma linguagem de máquina, ou uma linguagem de baixo nível, para que suas instruções sejam executadas pelo processador, ou seja, ele cria o executável de um programa escrito em uma linguagem de alto nível. Então, por exemplo, coloquei aqui as fases da compilação, certo? Então, eu tenho aqui o meu trecho de código, ou seja, o meu algoritmo, que foi feito numa linguagem de alto nível, uma linguagem humana, certo? Essa daqui, então, vai ser a entrada do meu compilador, ele vai receber esse código e vai fazer uma análise léxica. O que é a análise léxica? Ele vai verificar se as palavras foram escritas corretamente. Então, se ele não encontrar uma palavra no dicionário dele, ou a palavra estiver escrita incorreto, ele vai te dar um erro para você corrigir, certo? Estando correto, ele passa para a próxima fase, que é a análise sintática. A análise sintática é quando ele já montou, descobriu todas as palavras, elas estão corretas, ele vai verificar então se as palavras estão na ordem correta. Eu vou dar um exemplo para você do português. Tudo isso aqui é baseado na gramática das linguagens naturais, tá? Por isso análise léxica, sintática, semântica. Então, mas fazendo uma analogia com o português, quando você... como que normalmente nós falamos, ela é bonita ou bonita ela é? Então, normalmente, o adjetivo vai lá no final da frase, vai depois do verbo de ligação, Então, todas aquelas regras que você conhece lá do português. Diferente do inglês, Que daí você fala ao contrário, Beautiful girl, Ok? Não sou muito bom de inglês, não. Mas é por aí. Então, na análise sintática, o que vai acontecer? Ele vai verificar se as palavras estão na ordem correta. Na análise semântica, ele vai verificar se aquilo que você escreveu faz algum sentido. Então, se tiver as palavras corretas, estiver na ordem correta e se fizer sentido, ele vai gerar um código binário
né, a partir daquele algoritmo linguagem de alto nível que você fez. Então, a compilação ele passa desse processo de uma linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível, que é a linguagem que o processador consegue entender, que a máquina consegue entender, certo? Então, existem vários tipos de linguagem de programação. Tem as linguagens de baixo nível, que é a linguagem de máquina, propriamente dita, dos zeros e uns, e tem um assembly, que também é uma linguagem de baixo nível. E as linguagens de alto nível, Fortran, COBOL, Pascal, Java, PHP, Perl, e entre N outros aí. Tá? E os ambientes de desenvolvimento, né? Coloquei dois exemplos aqui, Delphi, Visual Basic, mas tem vários outros ambientes de desenvolvimento. Tá? Então, aqui um exemplo aqui da linguagem Assembly, né? Então, esse código aqui, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a média de uma lista de números. Então, esse código aqui ele é totalmente dependente do hardware, ou seja, do processador. Cada processador tem o seu conjunto de códigos, tá? Que é feito exatamente para ele. Então, por isso que é uma linguagem de baixo nível que eu tenho que conversar diretamente com a minha CPU, com o meu processador, certo? E aí aqui um trecho de uma linguagem de alto nível, linguagem Pascal, que é que nós vamos utilizar durante o nosso curso, tá? Então, com certeza, né, até o final das aulas você vai entender o que cada uma dessas linhas quer dizer para você. Então, ele está calculando também a divisão de dois números quaisquer aí. Aí nós temos também os ambientes de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento ele já vai me trazer muito código pronto, certo? Que vai facilitar o meu desenvolvimento. Mas se não tiver que ficar escrevendo tudo, fica muito demorado e eu não tenho uma produção, certo? Então os ambientes ele já me traz os botões, já me traz as janelas, já me traz um monte de coisa pronta, que daí é só eu acrescentar, estar acrescentando os códigos, tá? Então, para a aula de hoje é isso, né? Aguardo vocês aí na próxima aula. Valeu, galera!